Talvez a dor tenha durado mais do que você imaginava. Talvez a espera tenha sido longa, mas Deus ainda está trabalhando. Existem feridas que ninguém consegue ver, cicatrizes escondidas atrás de sorrisos, orações repetidas durante meses e lágrimas derramadas em segredo. Você continuou caminhando, mesmo sentindo o peso da dor. Continuou acreditando, mesmo quando as respostas demoravam a chegar. Mas o Senhor nunca abandonou o processo. Quando precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de restauração, Deus está restaurando. Quando tudo parece impossível, Deus continua operando milagres. O paralítico esperou durante anos, olhando para aquilo que parecia inalcançável, esperando um milagre que nunca conseguia alcançar sozinho. Mas um encontro com Jesus mudou aquilo que anos de sofrimento não puderam mudar. Porque quando Cristo toca uma vida, o impossível perde sua força. O poder de Deus continua vivo. Ele cura o corpo cansado, Ele cura o coração ferido, Ele cura a mente angustiada e restaura aquilo que parecia perdido. Talvez sua cura esteja acontecendo agora, mesmo que seus olhos ainda não percebam. Talvez Deus esteja trabalhando nas áreas mais profundas da sua vida. Porque existem milagres que começam invisíveis, existem restaurações que nascem em silêncio, e existem respostas que chegam quando menos esperamos. Não desista de acreditar, não desista de orar, não desista de confiar. O mesmo Deus que fez antes continua fazendo hoje. Cura, Senhor, o que está ferido. Cura, Senhor, o que está cansado. Cura, Senhor, o que está quebrado dentro de mim. Porque nada é difícil para ti. E quando o testemunho chegar, você vai lembrar destas lágrimas e verá que Deus estava agindo, mesmo durante a espera. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando.
precisa de esperança. Deus está renovando suas forças. O processo pode não ter terminado, mas Deus já começou a restauração que você tanto pediu. Há pessoas ouvindo este louvor que não precisam apenas de uma resposta, precisam de cura. Cura para o corpo cansado, cura para a alma ferida, cura para memórias que ainda machucam e para lágrimas que ainda não secaram. Você continuou forte por fora, mas Deus viu quanto estava lutando por dentro. Viu as noites difíceis, viu as orações interrompidas pelo choro, e viu cada batalha silenciosa. Nada passou despercebido diante do Senhor. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Mesmo que você ainda não consiga ver, Deus está curando. Mesmo que o processo pareça lento, Deus está trabalhando em você. O homem junto ao tanque de Betesda esperou por anos, vendo outras pessoas receberem aquilo que ele também desejava, enquanto continuava preso à sua dor. Mas quando Jesus chegou, o tempo de espera encontrou o tempo do milagre. E aquilo que parecia impossível aconteceu em um instante. Porque uma visita de Deus muda tudo. Ele restaura o que foi quebrado, Ele fortalece o que enfraqueceu, Ele levanta quem caiu e renova quem está cansado. Talvez sua enfermidade não seja visível, talvez ninguém saiba o que você enfrenta, talvez a ferida esteja escondida atrás de um sorriso. Mas Deus conhece as dores que você nunca contou, os medos que você nunca revelou, e os lugares da alma que ainda precisam de cura. O Senhor não está distante da sua luta, Ele está presente no quarto de hospital, na sala silenciosa, na madrugada difícil e no coração aflito. Cura, Senhor, o que ninguém consegue alcançar. Cura, Senhor, o que o tempo não conseguiu restaurar. Cura, Senhor, as partes da minha vida que ainda choram em silêncio, porque teu poder continua o mesmo. E se hoje você não vê o milagre completo,
não desista, porque Deus trabalha até quando tudo parece parado e age até quando tudo parece silencioso. As sementes de restauração sendo plantadas, a força sendo renovadas, a esperança voltando ao coração e a cura descendo do céu. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de um milagre, Deus está operando. Quando você precisa de esperança, Deus está renovando sua fé. A dor conhece o seu nome, mas a cura de Deus conhece a sua história inteira. Não foi por acaso que você chegou até este louvor. Deus conhece exatamente a dor que você carrega. Talvez seja uma enfermidade no corpo, talvez seja uma ferida na alma, talvez seja algo que você tenta esconder, mas que continua machucando todos os dias. Há batalhas que os exames não mostram, há dores que as pessoas não enxergam, há cicatrizes que permanecem abertas, mesmo depois de muitos anos. Mas existe um médico que nunca perdeu um paciente. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de um toque do céu, Deus está visitando você. Quando suas forças terminam, a graça de Deus começa a agir. 10 leprosos caminharam ao encontro de Jesus, carregando marcas que ninguém queria tocar, carregando dores que os afastavam de tudo, até da própria convivência. Mas uma palavra do Mestre foi suficiente para mudar suas histórias, porque aquilo que parecia permanente não resistiu ao poder de Deus. O impossível continua se curvando diante do Senhor. Ele toca onde existe dor, Ele restaura onde existe perda, Ele fortalece onde existe fraqueza e traz vida onde existia desânimo. Talvez você esteja cansado da espera, cansado das notícias ruins,
cansado de lutar contra algo que parece não terminar. Mas Deus não se esqueceu da sua oração. Cada lágrima foi vista, cada clamor foi ouvido, e cada noite de espera foi registrada no céu. O que hoje parece apenas sofrimento, amanhã poderá ser testemunho. O que hoje parece apenas luta, amanhã poderá revelar a glória de Deus. Toca minha vida, Senhor, toca meu corpo, Senhor, toca minha mente, Senhor, toca minha alma, Senhor. Eu preciso da tua cura, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu milagre. E mesmo antes de ver a resposta completa, eu escolho confiar, porque sei que tu continuas trabalhando, mesmo quando eu não consigo enxergar. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de restauração, Deus está restaurando. Quando você precisa de um milagre, Deus já está se movendo ao seu favor. Talvez a dor tenha falado por muito tempo, mas a última palavra continua pertencendo a Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma dor que ninguém consegue entender. Mas existe um Deus que conhece cada detalhe da sua luta. Você se acostumou a dizer que está tudo bem, mesmo quando não está. Aprendeu a conviver com limitações, aprendeu a esconder o sofrimento atrás da rotina. E houve dias em que a esperança ficou pequena, dias em que o cansaço falou mais alto, dias em que você apenas olhou para o céu e pediu forças para continuar. Mas Deus ouviu até as orações que você não conseguiu terminar. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de um milagre, Deus está operando. Quando você sente que não consegue mais, Deus está sustentando você. A mulher encurvada carregou sua dor por muitos anos, ano após ano, oração após oração.
esperança após esperança. Até que um dia Jesus a viu em meio à multidão, e aquilo que parecia permanente foi transformado pelo toque do Mestre. Porque Jesus vê quem os outros não veem. Ele vê sua luta escondida, ele vê sua lágrima silenciosa, ele vê sua fé cansada e continua derramando graça sobre você. Talvez sua cura não seja apenas física. Talvez Deus esteja curando lembranças, curando traumas, curando feridas que ninguém conhece. Há dores que começaram na alma e se espalharam pelo coração. Há marcas invisíveis que somente Deus consegue alcançar. Mas o Senhor não trata apenas os sintomas, Ele toca a raiz da dor. Ele visita os lugares quebrados e reconstrói aquilo que parecia perdido. O céu não ignora o seu sofrimento, o céu não está indiferente à sua espera. O céu continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Toca-me, Senhor, onde ninguém consegue tocar. Cura-me, Senhor, onde ninguém consegue curar. Restaura-me, Senhor, com teu amor e teu poder. Porque uma palavra tua vale mais que todos os diagnósticos. E mesmo que o processo ainda continue, eu escolho confiar. Mesmo que a resposta ainda esteja chegando, eu escolho acreditar. Porque o Deus que começou a boa obra não abandona seus filhos no meio do caminho. Ele permanece presente até completar a restauração. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de esperança, Deus está renovando. Quando você precisa de forças, Deus está sustentando. E quando você precisa de um milagre, Deus continua sendo Deus. Talvez você ainda esteja no meio da luta, mas a mão que está te sustentando é a mesma que realizará a cura. Escute com atenção, porque Deus não está apenas vendo a sua dor, Ele está entrando nela. Há feridas que começaram há tanto tempo que você já não sabe mais como era viver sem elas. Há dores que se tornaram companheiras da caminhada e batalhas que parecem não terminar. Você orou, você esperou, você acreditou, mas algumas respostas ainda não chegaram. E o coração se pergunta: até quando? Mas Deus nunca abandona aquilo que está restaurando. Quando você precisa de uma cura, Deus
mesmo durante a espera, Deus está curando, porque seu poder continua vivo. Jairo caminhou desesperado, porque sua filha estava morrendo. Cada minuto parecia precioso, cada atraso parecia doloroso. E quando a notícia chegou dizendo: já é tarde demais, Jesus continuou caminhando, porque para Deus o impossível nunca é o fim. Onde o homem vê limites, Deus vê possibilidades. Ele toca o que parecia intocável, Ele restaura o que parecia perdido, Ele revive o que parecia morto e fortalece o que parecia acabado. Talvez sua cura seja física, talvez emocional, talvez espiritual, talvez seja uma mistura de tudo isso. Mas Deus conhece exatamente o lugar que mais dói, o lugar que mais sangra, o lugar que mais precisa do toque dele. O Senhor vê as consultas, vê os remédios, vê as lágrimas escondidas e vê as orações feitas entre suspiros. Enquanto você pensa que está apenas esperando, Deus está trabalhando. Enquanto você pensa que nada mudou, Deus está movendo o invisível. vem com tua cura, Senhor, Vem com teu renovo, Senhor, vem com teu poder, Senhor, sobre cada área da minha vida, porque eu creio que o mesmo Deus que fez ontem continua fazendo hoje. Não importa o tamanho da luta, não importa quanto tempo ela existe, não importa quantas vezes você chorou, Deus continua sendo Deus. E o que hoje parece um processo difícil, amanhã poderá ser o testemunho que mostrará ao mundo a fidelidade do Senhor. Quando você precisa de uma cura, Deus está curando. Quando você precisa de restauração, Deus está restaurando. Quando você precisa de um milagre, Deus está se movendo ao seu favor. A enfermidade pode contar os dias da sua dor, mas Deus já conhece o dia da sua restauração.